Essa lei não precisa de problema, que eu nem enxergo. Me avisa? Pode ir. Boa tarde, meu nome é Ana Paula Rosa, sou superintendente jurídico da SERJ, coordenadora do Conselho Jurídico também da SERJ. Hoje eu vim falar com vocês aqui a respeito da publicação da nova lei das sacolas plásticas. A Lei 8473, publicada em 15 de julho de 2019. Bom, qual é a novidade? Não é novidade que a gente tem que proceder aí com a substituição das sacolas plásticas produzidas com resíduos de petróleo e polietileno pelas novas sacolas produzidas com no mínimo 51% de fontes de energias renováveis, que serão em duas cores, né? Verdes para os resíduos recicláveis e as cinzas para os demais resíduos. A orientação dessa nova legislação, ela trouxe aí a questão da obrigação de substituição somente nesse primeiro momento para os estabelecimentos supermercadistas do estado do Rio de Janeiro de médio e grande porte. Ou seja, os estabelecimentos comerciais no estado do Rio de Janeiro que não supermercadistas, eles somente estarão obrigados à substituição das novas sacolas a partir do dia 26 de junho de 2020. Bom, doutora Ana, e com relação aos estabelecimentos supermercadistas de médio e pequeno porte? De pequeno e microempreendedores, né? As microempresas. Esses que estão enquadrados como pequenos estabelecimentos comerciais supermercadistas e microempresas, eles somente estarão obrigados à substituição das novas sacolas a partir do dia 26 de dezembro de 2019. Então, por hora, nós temos grandes supermercadistas de médio e grande porte com a obrigação automática desde o dia 26 de junho. A novidade com essa lei, com a publicação da nova lei, versa a possibilidade de você produzir as sacolas plásticas, os 49% restantes das novas sacolas, com resíduos recicláveis. Isso não constava na Lei 8.006. Então, a Lei 8473, ela trouxe essa possibilidade e ela substituiu a Lei 8.006 e a 5.502 de 2009. Então, hoje nós temos sacolas plásticas produzidas com no mínimo 51% de fontes de energias renováveis e os outros 49% preferencialmente de resíduos recicláveis. Nós temos também, como novidade dessa nova lei, né, trazida aí pelo legislador, a observação dos estabelecimentos que eles só tenham apenas 10 funcionários registrados. Para esses estabelecimentos, independente do ramo de atuação, seja supermercado, seja demais varejo, lojas de conveniência, estabelecimentos com até 10 funcionários, eles estão desobrigados a qualquer tempo do cumprimento dessa nova lei. Com relação à novidade também, né, trazida aí pela 8473, a gente tem ouvido falar muito aí da questão da entrega das duas primeiras sacolas plásticas. Isso, inclusive, tem trazido aí algumas discussões sobre se é obrigatório, se eu tenho que entregar as duas primeiras sacolas plásticas, se eu não tenho. Bom, o que diz a legislação? A legislação, ela estabelece que o estabelecimento comercial de médio e grande porte, ele entregará até 2 sacolas plásticas para o consumidor que estiver em ato de compra no estabelecimento, devendo repassar a terceira em cobrança. Mas, doutora, eu não cobro as minhas sacolas, eu entrego as minhas sacolas com 100% de desconto. Bom, se você entrega as suas sacolas com 100% de desconto, não há que se falar em você estabelecer as duas primeiras com o 100%. Agora, eu faço o repasse das minhas sacolas a preço de custo, nelas acrescidos os impostos, que foi o que trouxe aí a previsão legislativa. Como proceder nesses casos? Nesses casos, o estabelecimento que entregar as primeiras 2 sacolas com 100% de desconto, ele deverá comunicar ao consumidor. Bom, você está recebendo as 2 primeiras sacolas com 100% de desconto,
Essa sacola plástica, ela é um produto, portanto, esse produto ele tem que levar à conferência do cupom fiscal. Você vai fazer a leitura das sacolas e você vai informar o seu consumidor que essas 2 primeiras sacolas elas vão ser cobradas e o desconto aparecerá no final. Então, os 100% de desconto dessa sacola, ele vai ser declarado no próprio cupom fiscal, sendo, a partir da 3ª, a cobrança máxima no preço de custo com acréscimo dos seus impostos. Doutora, o cliente ele veio no estabelecimento, mas ele não veio para fazer aquisição de compra. Ele veio somente para levar a sacola plástica. Eu posso vender para ele a sacola plástica? Sim, a sacola ela é um produto. E sendo um produto, na verdade, o consumidor ele terá o direito de chegar no seu checkout, enfrentar a fila para pagamento e solicitar a compra das sacolas plásticas como produto. Mas o consumidor ele não está levando mercadoria. Quando ele chega no meu estabelecimento para comprar somente as sacolas retornáveis, as novas sacolas, eu devo fazer para esse consumidor a entrega das primeiras 2 sacolas? Não. Se ele não está necessitando dessa embalagem para acondicionar a mercadoria, não é crível que você entregue para esse consumidor 2 sacolas com 100%. Na verdade, a indicação do legislador para que você forneça as 2 primeiras sacolas é exatamente você minimizar os desgastes com o seu consumidor. O consumidor que chega no estabelecimento para fazer a compra e ele opta por levar apenas 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, eu tenho que entregar para ele as 2 primeiras sacolas? Não. Eu tenho que entregar para ele apenas uma sacola, que seja necessária para que ele possa levar a mercadoria. Eu sou obrigado a entregar para ele a sacola? Não. Na verdade, o legislador ele trouxe para você a possibilidade, mas ele não pode fazer a tratativa impositiva da entrega com 100% de desconto, porque ele estaria infringindo na questão versada à livre iniciativa, ao direito de propriedade. Eu tenho um produto, esse produto está colocado à disposição para venda a preço de custo, com o acréscimo dos impostos. O legislador ele não pode me obrigar a entregar as sacolas de forma gratuita, né, com 100% de desconto. Na verdade, ele indica para que você tenha uma melhor relação com o seu consumo. Bom, essa nova lei ela trouxe também aí uma questão que é novidade, já tem sido comunicada amplamente para os consumidores, para os estabelecimentos comerciais, que é a necessidade de se reduzir a produção das sacolas. Essas sacolas elas são entes poluentes, independente do tipo de material produzido. Então, qual é a ideia do legislador trazendo aí a imposição de você fazer uma redução mínima no primeiro ano de 40% da produção das sacolas, de compra de sacola? É exatamente você educar o seu consumidor, educar no ato da compra, que não há necessidade de levar as sacolas plásticas, que o ideal seria que ele levasse a própria embalagem para condicionar o seu produto. Então, o legislador pensando na necessidade da gente trabalhar a logística reversa, cuidar do meio ambiente, fazer a redução de entes poluentes, o que ele estabeleceu? No primeiro ano, a partir da implementação dessa lei, ou seja, a partir do dia 26 de junho de 2019 até o próximo dia 26 de junho de 2020, os estabelecimentos supermercadistas do estado do Rio de Janeiro deverão comprovar uma redução mínima de 40% na produção das sacolas, na aquisição e disponibilização das sacolas. Portanto, se eu disponibilizo as sacolas com 100% de desconto, a possibilidade de eu ter uma redução mínima de 40% no primeiro ano, ela vai ser muito difícil com relação aos demais estabelecimentos que já estão repassando o preço de custo com o acréscimo dos impostos.
Por quê? Qual é a ideia? Do momento que eu repasso o preço de custo, o meu consumidor ele tende a consumir menos esse tipo de produto. Ele tem um interesse real de levar a própria embalagem e com isso eu tenho como estabelecer uma redução de aquisição dessas sacolas plásticas para que elas sejam dispostas no meio ambiente como entes poluentes futuramente. A indicação do legislador é que essas sacolas plásticas elas tenham aí uma possibilidade de retorno mínimo de 20 vezes. Então, qual é a atenção que a gente chama aos estabelecimentos supermercadistas com relação à questão da produção das sacolas? As sacolas elas devem ser produzidas para atender a pesagem mínima de 4, 7, 10 quilos. Essas são as orientações legislativas. Então, na hora de adquirir uma sacola plástica com um fornecedor, determinado fornecedor, a ideia é que se estabeleça que essas sacolas elas atendam o requisito mínimo exigido pela lei, que é para acondicionar produtos de 4 quilos necessários ao retorno mínimo de 20 vezes. Eu, como consumidor, eu estabeleço uma compra dessa sacola, eu tenho o cupom fiscal e se eu não tiver atendido a minha necessidade como consumidora com relação à produção dessa sacola, eu terei o direito de retornar ao estabelecimento ou pedir o meu dinheiro de volta, que é o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou ter o direito à troca deste produto por um outro igual ou similar. Então, se o estabelecimento comercial, supermercadista, varejista hoje no estado do Rio de Janeiro não está atento à sacola produzida de forma que atenda ao requisito da legislação, muito provavelmente o problema com o consumidor ele será muito maior. Né? O consumidor ele já aprendeu que ele pode recorrer aos órgãos, né, protetores de consumidor, né, os órgãos, inclusive, que estão estabelecidos pela própria lei como responsáveis pela fiscalização. A gente tem aí o PROCON RJ, o PROCON Municipal, temos a indicação de fiscalização pelo próprio IPEM, no que tange à produção das sacolas, a questão da milimetragem, do atendimento dos pesos. A gente tem aí o INEA, Secretaria de Meio Ambiente, todos os órgãos que estão trabalhando em prol de que essa legislação ela dê certo e ela seja atendida a contento. Trazida aqui essas primeiras abordagens com relação à substituição dessa lei, a gente abriu anteriormente à abertura desse vídeo a possibilidade de recebermos aqui algumas dúvidas, né, de consumidores, de estabelecimentos comerciais, de supermercadistas, com relação à questão da implantação da nova lei. O que a gente tem aqui na primeira pergunta a nova lei continua valendo para todos os estabelecimentos comerciais do estado do Rio? Bom, a gente já disse que não, né? Com a publicação da nova lei, que é a 8473, o que nós temos aqui é que a obrigação seja atendida pelos supermercadistas de médio e grande porte. Então, qual é a orientação? Que disponha das duas cores de sacola, inclusive os órgãos fiscalizadores eles estão muito atentos, né, com relação à disponibilização das duas cores. Eu tenho que ter no meu estabelecimento a sacola verde e a sacola cinza? Sim, a lei ela é educativa. Ela veio com um viés de educar o consumidor a dar destinação final aos resíduos. Então, ela é educativa no que trata a questão da coleta seletiva. Então, se eu tenho aí a possibilidade de educar o consumidor a proceder à coleta seletiva dos itens recicláveis e os demais resíduos, o que eu tenho é a necessidade de colocar à disposição do consumidor as duas sacolas. Elas serão produzidas com no mínimo 51% de fontes de energias renováveis e os demais 49% preferencialmente de resíduos recicláveis. Então, com essa nova tratativa da legislação, a gente aí abarca também a questão da logística reversa, né? Trabalhar aí a questão dos resíduos, das coletas seletivas, do encaminhamento desse tipo de resíduo para as associações de catadores. Isso aí é provavelmente uma outra questão, será trabalhada aí num novo projeto com a associação, não tem dúvida, nós já estamos participando de algumas audiências públicas e
a questão da redução dos 40% no primeiro ano e 10, 10 e 10 nos terceiros anos seguintes à publicação da nova lei, ela vem exatamente estabelecendo aí a questão de você trabalhar a lei da logística reversa. A questão aqui com relação também à mudança pelos estabelecimentos comerciais, como novidade, já dito antes, os estabelecimentos que tenham até 10 funcionários registrados, eles estão desobrigados ao cumprimento dessa lei, independente de supermercadista ou qualquer outro tipo de comércio varejista, ele estará desobrigado ao cumprimento dessa lei. A próxima pergunta fica, as sacolas brancas convencionais continuam proibidas? Sim. Qualquer tipo de sacola produzida com polietileno ou resíduos de petróleo, elas estarão proibidas nos estabelecimentos supermercadistas de médio e grande porte. Bom, a gente já sabe que para os demais estabelecimentos supermercadistas, aqueles microempresa e pequeno porte, essa obrigação ela ficará somente a partir do dia 26 de dezembro deste ano. As novas sacolas continuam tendo resistência mínima de 4, 7, 10 quilos nas cores verde e cinza? Sim. As novas sacolas ainda podem ser vendidas pelo preço de custo mais impostos? Sim. O que determina a legislação atual você não pode trabalhar este produto com benefício econômico, ou seja, você pode repassá-lo ao preço de custo, aquele que vem lá constando na sua nota fiscal e com o planilhamento dos acréscimos dos impostos. Isso também tem sido cobrado pela fiscalização, né? Os entes fiscais, eles têm requerido a apresentação das notas fiscais, essas notas elas devem ficar disponíveis nos seus saques, e as planilhas com os acréscimos dos impostos igualmente disponível na área de saque para apresentação, tanto da fiscalização quanto do consumidor. Uma outra questão que me ocorreu agora e que não está aqui na nossa relação de pergunta é com relação à apresentação do valor do custo dessa sacola para o consumidor. É um produto, né, como estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, esse produto ele tem que ter a margem do consumidor, todas as informações necessárias para aquisição. Então, o que significa isso? A sacola plástica ela vai estar disponível no checkout para aquisição do consumidor, já tem que constar lá a tarja, a indicação do custo dessa sacola. Quanto ela vai custar ao consumidor que tencione adquirir a sacola plástica como um produto. A lei se aplica às embalagens originais das mercadorias, sacolas de FLV e filmes plásticos dos produtos a granel? Não. Desde o momento que a gente começou a trabalhar as campanhas de substituição das novas sacolas, a gente tem ouvido muito questionamentos de consumidores. Consumidores que ainda não entenderam a necessidade real da substituição das sacolas, que diz respeito à questão das embalagens próprias dos produtos dentro dos supermercados. Questionamentos são, bom, por que colocar a culpa na sacola plástica quando todos os produtos dentro do estabelecimento supermercadista, eles vêm embalados em sacos plásticos? A resposta mais correta para esse tipo de questionamento essas embalagens que condicionam os seus produtos, condicionam os produtos colocados à venda do consumidor, elas têm valor econômico, né? Elas são retiradas e comercializadas por agentes catadores. Esse tipo de embalagem não são encontradas nos oceanos, elas não são descartadas de maneira a virar ente poluente. Ela tem valor comercial. Né? As associações de catadores, inclusive, discutem aí a questão da compra, da aquisição desse tipo de produto, exatamente para que eles gerem um ente reciclável. Eles são tratados como entes recicláveis e economicamente viáveis para a nossa lei de logística reversa, diferente das sacolas plásticas. As sacolas plásticas elas eram produzidas para se tornarem entes poluentes. Né? Independente lá da possibilidade de reutilização, o que eu vou fazer agora com o meu lixinho, meu saquinho do lixinho? Bom,
Sacola cinza, ela está aí para isso, exatamente para isso, né? Havendo o interesse de acondicionar os resíduos, os demais resíduos que não recicláveis, você vai colocar na sacolinha cinza. E aqueles que são possíveis de reciclagem na sacola verde. Mas as sacolas produzidas com polietileno, com resíduos de petróleo, elas tinham uma única finalidade, era fazer o transporte da mercadoria. E essas sacolas eram encontradas, né, aos milhares, às toneladas no meio ambiente. E a ideia do legislador é exatamente isso, é minimizar esse transtorno com a produção de entes poluentes. Então, por que não as demais embalagens? Porque as demais embalagens plásticas, elas já têm valor econômico de mercado, diferentemente das sacolas plásticas. O que muda a partir de agora? Né? Eu trouxe para vocês já a informação de que serão distribuídas de forma 100% de desconto, né, comumente falado pelo consumidor, que elas vão ser entregadas de forma gratuita as primeiras 2 sacolas. Né? Somente os estabelecimentos de grande e médio porte estarão obrigados a partir deste momento à substituição, ficando as microempresas e as de pequeno porte somente obrigadas à substituição a partir do dia 26 de dezembro. Os estabelecimentos com até 10 funcionários, eles estarão desobrigados, independente do tipo de segmento. No primeiro ano, os estabelecimentos eles terão que autodeclarar uma redução mínima de 40%, no segundo ano 10%, no terceiro 10% e no quarto mais 10%, totalizando uns 70% de redução nos primeiros 4 anos de implementação da nova lei. Mas se eu vou autodeclarar, eu posso declarar o que me convier, o que for do meu interesse? Bom, a nova sacola, ela vem como um produto. Ela entra no estabelecimento como um produto, ela vem instruída, acondicionada, acompanhada de nota fiscal e, portanto, ela vai ter uma entrada e ela vai ter que se sujeitar à saída no teu checkout. Então, qual vai ser a conferência do órgão fiscalizatório na hora que ele receber a sua autodeclaração? Ele vai fazer a conferência da tua nota fiscal com o teu lançamento da saída e provavelmente a aferição do seu estoque. Né? Se você não tiver condizente com a redução mínima, muito provável que o seu estabelecimento incorra lá nas questões versadas a crime ambiental. E aí, quando a gente trata de crime ambiental, a questão fica relacionada, inclusive, à possibilidade de você ter ou a suspensão das suas atividades ou a perda do seu alvará. Não necessariamente você ficará desobrigado também ao pagamento das multas, que são estabelecidas pela própria lei. Né? Qualquer infração dessa lei te sujeita aí à cobrança de multa, que ela vai ficar estipulada de 100 a 10 mil FIR. Nós estamos falando de R$ 342,11 a R$ 34.211 por multa aplicada pelos órgãos que são os órgãos fiscalizatórios e são aqueles versados ao direito do consumidor. Bom, estamos trazendo aqui alguns questionamentos, né, que ainda não abordado nesse primeiro momento. A questão eu posso colocar a logomarca na minha sacola? Sim. A lei, ela na verdade, ela não é proibitiva na fixação da logomarca. Ela não diz que você pode colocar, que você deve ou que você não pode. Na verdade, ela não trouxe essa tratativa, ela diz que é possível colocar, mas você não é obrigado, né? Qual é a orientação da Associação de Supermercados nesse primeiro momento? É que você produza a sua sacola sem afixar a sua logomarca e que você faça a cobrança do preço de custo acrescido dos impostos. Bom, se a gente orienta a cobrança do preço de custo para que o consumidor entenda a necessidade de tratar esse item como um produto e reutilizar esse produto, porque ele está sendo adquirido a preço de custo, o ideal seria que a logomarca não ficasse afixada, porque o consumidor ele entende que a fixação de uma logomarca ela gera custo com relação à questão de marketing. Então, para que não ocorra dúvidas, que não ocorram novos questionamentos do consumidor com relação à fixação da logomarca, o ideal seria que você não afixasse a logomarca e que fizesse a cobrança a preço de custo acrescido dos impostos.
Ah, mas eu quero afixar minha logomarca e quero cobrar. Eu posso? Pode. Ah, eu quero afixar minha logomarca e eu não quero cobrar. Eu posso? Pode. Então, assim, a lei ela não é impositiva, na verdade ela é orientativa nesse sentido. Com relação à questão dos textos obrigatórios impressos nas sacolas, existia até então a Lei 8065 de 2018, que estabelecia a obrigação de você colocar nas suas sacolas plásticas as frases que determinavam o desconto de 0,3% de centavo para cada consumidor que adquirisse até 5 produtos e levasse a própria embalagem, ou a entrega de 1 quilo de arroz ou feijão em permuta para aquele consumidor que entregasse 50 sacolas plásticas retiradas do meio ambiente. Essa obrigação ela não existe mais, né? Ela foi revogada no momento da publicação da nova lei. E o estabelecimento que já tenha, inclusive, efetivado a troca das sacolas, ele está desobrigado. Então, essa lei, ela não é mais exigida e as sacolas, novas sacolas plásticas produzidas com os resíduos de fontes de energias renováveis, elas não têm mais a obrigação da fixação dessas frases. Como um cliente que se dirige à loja somente para comprar sacola, como proceder com um cliente que se dirige às lojas somente para comprar sacolas, inclusive pequenos comerciantes? Como dito antes, essas sacolas elas são consideradas produtos. Se produtos, elas devem ficar à disposição da compra do consumidor. O ideal é que seja verificada a questão comercial com relação à disponibilização de venda dessa sacola. O que eu quero dizer aqui? Se o seu estabelecimento comercial de pequeno porte, ele daqui a um ano, né, eu já resolvi, optei por, sendo pequeno porte, eu não estou obrigada agora, mas eu optei por fazer a mudança das novas sacolas. Se esse estabelecimento comercial, ele quiser disponibilizar essas novas sacolas e ele já, desde já, vai ficar obrigado a autodeclarar a redução mínima de 40%, como ele vai se portar na hora de ter a comprovação da redução? Se eu, como consumidor, chego no estabelecimento, solicito a compra de um milheiro de um estabelecimento comercial de pequeno porte, né? Como é que eu vou comprovar uma redução mínima de 40% no meu ano? Provavelmente eu não vou conseguir fechar essa conta. Então, comercialmente, não é o mais indicado o estabelecimento de pequeno porte ou de médio ou grande porte, independente do tipo de estabelecimento que esteja produzindo a nova sacola, oferecendo a nova sacola, colocando à venda a nova sacola, a orientação é que ele tenha cautela na hora de disponibilizar uma quantidade mínima por consumidor, exatamente para que ele não se implique lá na redução mínima de 40% do primeiro ano. Então, a ideia é que o estabelecimento, através do seu representante, leve a informação para o consumidor da impossibilidade dele disponibilizar grande quantidade de venda de sacola plástica, exatamente em razão da questão dele ter que se obrigar à redução mínima dos 40%. É uma relação comercial, tem que haver diálogo do estabelecimento com o consumidor para que lá na frente esse próprio estabelecimento ele não implique aí as características da lei de crime ambiental. Quando termina o prazo para distribuir as 2 sacolas gratuitamente? Bom, conforme indicado na legislação, as 2 primeiras sacolas entregues com 100% de desconto, elas deverão ser disponibilizadas até o mês de dezembro, ou seja, nos primeiros 6 meses, né, da publicação dessa lei, da implementação dessa lei. Por que implementação? Porque essa lei, a substituição, ela está em vigor desde junho. A nova lei foi publicada em julho com alterações, mas ela afixa o quê? Que dos primeiros 6 meses da obrigação da substituição das sacolas, eu terei que disponibilizar 2 sacolas com 100% de desconto. É uma orientação. Então, doutora Ana, como é que eu procedo com as 2 primeiras sacolas com 100% de desconto? Se eu optar pela entrega com 100% de desconto das primeiras 2 sacolas, eu tenho que fazer até o próximo dia 26 de dezembro, que é quando a gente tem aí o aniversário de 6 meses
da implementação da nova lei. Eu acredito que a gente tenha abordado aqui para vocês todas as grandes modificações, né? Se vocês ainda tiverem qualquer dúvida com relação à implementação dessa nova lei, vamos ficar à disposição para atendê-los através do nosso do nosso serviço de atendimento ao associado, é o saa@acerge.com.br. Vocês também podem entrar em contato, nossos telefones estão disponíveis aí no site e o nosso site é www.acerge.com.br. Eu agradeço e, havendo interesse de comentários, novas perguntas, inclusive nessa live, a gente vai respondendo à medida que elas forem chegando, tá? E qualquer abordagem que não tenha sido feita aqui, provavelmente, porque são vários assuntos, são vários temas, a gente provavelmente vai trazer para vocês. Só para fechar, uma questão que tem me incomodado muito, principalmente o fato de ter participado aí de todo o processo de implementação, acompanhado aí as audiências públicas, ido a campo para verificar a necessidade real da substituição dessas sacolas, versa com relação aos estabelecimentos que estão entregando as 2 primeiras sacolas e tem o consumidor que ele se porta na hora do check-out, fechar e reabrir a própria compra para ter direito a várias outras embalagens de forma com 100% de desconto, de maneira gratuita. Qual é a orientação para o consumidor que se porta dessa forma? Bom, no estado do Rio de Janeiro, na verdade em vários municípios do nosso estado, existem leis que versam sobre o tempo de atendimento do consumidor no teu check-out. No município do Rio, em alguns municípios também dentro do estado, o tempo mínimo estabelecido seriam de 15 minutos para o atendimento no check-out. Se eu tenho um consumidor que ele estabelece um tempo de compra no meu check-out maior que 15 minutos, porque ele está abrindo e reabrindo as próprias compras exatamente para ter o direito das novas 2 sacolas, eu estou trazendo um problema real com relação aos demais consumidores. Então, qual é a orientação da associação para um tipo de procedimento que ocorra na sua loja num caso como esse? Se o consumidor ele tiver interesse de levar as sacolas com 100% de desconto, se o seu estabelecimento estiver dispondo as 2 sacolas com 100% de desconto, ele vai ter que fechar a compra, levar até as 2 primeiras sacolas e depois ele vai ter que retornar ao final da fila, né? Passando aí novamente por todo o processo de aguardo para atendimento de check-out. Essa é a nossa orientação. Qualquer outra dúvida a gente continua à disposição. Um grande abraço e até breve.